Nesse vídeo você vai entender a verdadeira história sobre a especulação do mercado financeiro para subir o dólar e prejudicar o governo. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Fica comigo nesse vídeo, se você gostar se inscreve aqui para que você possa entender o mercado financeiro para valer. Aqui nesse canal eu falo de mercado financeiro, economia e investimentos e também de carreira nesse mercado, tá bom? Tô gravando esse vídeo porque em um dos nossos vídeos passados, o Eric Santos 7558, obrigado Eric pela pergunta, ele perguntou assim, Thiago, seria interessante trazer um tema sobre o dólar. Algumas pessoas estão afirmando que a alta de 6,30 foi tudo especulação para destruir a popularidade do governo. E junto a esses fatores citados, afirmam que é imoral a taxa de juros praticada pelo Banco Central. Gostaria de saber sua opinião sobre o tema ou até mesmo um estudo. E ainda tem o apoio do Pedro aqui, eu disse que já tinha respondido, dizendo que faria, está aqui, promessa é dívida. Vamos lá, vamos falar sobre a alta do dólar que subiu muito no final de 2024 e aí subiu essa história de que era uma especulação e agora o dólar tá caindo, tá com excelente performance, diga-se de passagem. A primeira coisa que eu quero trazer para você é que nunca é um único fator que fará o dólar subir ou o dólar cair. Nunca é um único fator. E o meu convite é para que você possa olhar para mais de um fator quando tiver esse tipo de notícia. Tá? Essa é a primeira questão. E a segunda coisa que eu queria trazer para você, que se eu pudesse recomendar, é tenta não politizar absolutamente essa discussão. Tenta não trazer exclusividade para a política em relação ao preço do dólar. Deixa eu te explicar. Sim, é claro que as decisões políticas interferem no preço do dólar e eu vou te explicar como e porquê daqui a pouco. Só que se você fica colocando tudo na conta da política, você vai cometer equívocos que vão demonstrar que talvez você não está conhecendo bem da economia de um modo geral. Vou te dar um exemplo, tá? Olha só, o deputado Guilherme Boulos, que notadamente é uma pessoa de esquerda e muito alinhada com o presidente Lula, quando o dólar subia no governo Bolsonaro, ele dizia que o dólar estava subindo por conta do governo Bolsonaro. Agora, quando o dólar subiu no governo Lula, não é o governo Lula, são os especuladores. Então, ele precisa decidir qual que é a análise que ele faz, tá? A mesma coisa que a gente pode dizer para a oposição. Quando o dólar subiu no governo Lula, a oposição dizia que o problema era o Lula. Tá, mas quando subiu lá no governo Bolsonaro, vocês estavam dizendo que era dele também o problema ou não? Aí era outra coisa. Então, essa é a primeira coisa, para a gente não pessoalizar sempre a política, porque a gente vai cair em contradições. E veja, eu não estou dizendo que o governo interfere e muito no preço do dólar, e vou te explicar como. Mas essa é a primeira coisa. Nunca existe um único fator, e se eu pudesse dizer para você, olha, não fique dando esse peso exclusivamente para a política, porque você cairá em contradição em algum momento, certo? Dito isso, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com você é a respeito de expectativa. A expectativa na economia, ela é, eu diria, até mais importante do que o futuro em si, ou seja, a concretização daquele assunto. Por que eu estou falando tudo isso? Eu já separei aqui uma série de telas que eu quero discutir com você. Eu vou ficar aqui do lado, tá? E eu quero fazer algumas provocações, tá? Eu vim aqui no site da Petrobras, Central de Resultados, baixei aqui esse documento que é a demonstração de resultados da Petrobras, e eu vou aproximar aqui, ó. Isso que você está vendo aqui é a dívida de Petrobras no exterior, e em especial aqui, ó, onde eu estou colocando o cursor, vou deixar um pouquinho maior para você, ó. Esse aqui é o valor da dívida de Petrobras no exterior. Petrobras, isso aqui é o resultado do terceiro trimestre de 2024. Petrobras tem uma dívida de 20 bilhões de reais dolarizada, tá? Eu fiz a mesma coisa para a companhia Vale, né? A antiga Vale do Rio Doce, tá aqui, ó, contrato de dívida no mercado internacional, e nós temos aqui, ó, 716 mais 184, 11, somado aqui vai dar mais ou menos uns 900 milhões de reais de dívida dolarizada, essa situação da Vale e da Petrobras. Vamos lá. Eu quero que você que está aqui me vendo agora, se coloque na cadeira de CFO de uma dessas empresas. Imagina que você é quem controla todo o financeiro da Vale. E a Vale, como a gente viu, tem uma dívida de 900 milhões de reais em dólares. Pensa aqui comigo. Se o dólar está cotado a 5, então você tem uma dívida de 900 milhões, 9 vezes 5, 45, certo? Então você teria 4,5 bilhões de reais para pagar. Tá? Esse seria o tamanho da sua dívida. Se o dólar sobe para 6, 9 vezes 6, 54. Ou seja, essa alta do dólar aumentaria, portanto, a sua dívida. De um jeito bastante prático é isso. O que você faria para se proteger em relação a isso?
a coisa mais natural a ser feita é você se antecipar, é você comprar dólar antecipadamente para fazer o que nós chamamos de mercado de hedge. Você pode fazer isso no mercado à vista ou no mercado de derivativos, comprando antecipadamente. O problema é que se você é CFO da Vale e tomou essa decisão, saiba que todos os outros CFOs de empresas que têm dívida em dólar estão olhando para a mesma coisa que você e talvez façam a mesma coisa que você, ou seja, comprem essa proteção, se antecipem. Na prática, o que eu estou dizendo? Que por você ter a expectativa de que o dólar vai subir, a ação esperada sua é que você se antecipe e saia às compras, ou seja, compre esse dólar, seja por contrato, seja contrato de derivativos, mas vai gerar demanda para esse dólar. O problema é que se todos os CFOs das companhias que têm dívidas em dólares fizerem isso, o que a gente está dizendo aqui? Que nós geramos uma demanda pelo dólar muito maior. Portanto, o preço do dólar vai subir. O que eu quero dizer com isso é que a expectativa que os agentes de mercado têm em relação à moeda é muito importante. Porque é essa expectativa que faz com que as pessoas entrem em ação, nesse caso, para se proteger. E veja, eu não estou dizendo que não há gente que especule no mercado. Claro que sim, mas o que eu quero que você entenda é que a decisão do preço do dólar não parte de uma sala escura na Faria Lima com 6 banqueiros tomando decisão, porque não é assim. Nós estamos falando das decisões completamente descentralizadas. Isso que eu estou falando serve para o CFO da Vale, mas serve até para você que eventualmente estaria planejando uma viagem e falando, meu Deus, o dólar vai subir, então deixa eu comprar antes. Ou seja, quando o senso comum dos agentes de mercado, ou melhor dizendo, para tirar esse estigma da palavra mercado, quando o senso comum dos agentes da economia é que o dólar vai subir, isso gera uma antecipação de demanda e, portanto, o dólar de fato sobe. Ou seja, a expectativa que o mercado tem nada mais é do que uma profecia autorrealizável. E isso é muito importante, porque aqui entra a sinalização do governo. Por isso que a comunicação do governo, principalmente em assuntos econômicos, deve ser uma comunicação que seja pragmática, que seja objetiva, que seja técnica. E aí, vamos pegar aqui os agentes. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem se mostrado um profissional absolutamente técnico nesse ponto e tem ajudado a aumentar a credibilidade do Banco Central, que já era alta, porque o Campos Neto também era uma pessoa muito técnica. O ministro Haddad tem tentado equilibrar entre a tecnicidade que é necessária na economia e também ceder ali um pouco para a política. Então, às vezes, o comunicado dele traz uma mensagem distorcida, que foi o que aconteceu no final do ano. Porque no final do ano, o que aconteceu foi que o mercado inteiro esperava por uma nova política de corte de gastos. Só que aí, a decisão do governo à época, não sei se você lembra, foi no mesmo comunicado, comunicar corte de gastos e comunicar corte de impostos para quem ganha até 5 mil, apenas para fazer barulho político. Porque, na verdade, o que aconteceu foi, até agora o governo não enviou essa proposta para a Câmara, então até agora esse assunto ficou esquecido. Só que aí cola na sociedade a narrativa de que o mercado não quer que os pobres não paguem imposto. Não, não é isso. O problema é que se você está dizendo que você vai cortar gasto e na mesma mensagem você diz que você vai diminuir a arrecadação, como é que essa conta fecha? Tem até um vídeo viralizando aí da Daniela Lima falando sobre esse episódio que, segundo a Daniela Lima, o próprio ministro Haddad e o Galípolo teria dito ao presidente Lula que esse comunicado deveria ser separado, e não foi. Essa foi uma das principais causas para a alta do dólar no final do ano passado. Por quê? Peraí. Aumentou a expectativa de que, cara, do jeito que está aí, o governo não vai fechar as contas, então eu preciso me antecipar. Tudo bem? Então, o que eu falei para você até agora foi: a sinalização que a equipe econômica dá para a economia é muito importante, porque mexe com as expectativas, e expectativas desancoradas contribuem para a alta ou para a queda, seja lá o que for. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Estamos falando aqui apenas de agentes econômicos se protegendo. Agora, a segunda coisa que eu quero falar com você é que nunca é apenas política. Nunca é. Sempre tem mais de um fator. Sempre tem muitas coisas que a gente precisa olhar quando o assunto é dólar, tá bom?
E para isso, eu já separei aqui um gráfico para que a gente possa olhar aqui. Eu vou até esconder esse carinha aqui. Isso que você está vendo é o gráfico com a cotação diária do dólar, né? Então, alguns dias nós temos uns movimentos bem maiores aqui. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, ó, de outubro para cá, o dólar subiu 16% nesse intervalo de tempo aqui, ó, do comecinho de outubro até essa alta máxima que foi 19 de dezembro. Essa foi uma alta gigantesca. Só que, nesse momento, esse componente aqui não é só Brasil. Isso aqui não é só Lula, seja lá o que for. Não. A gente precisa olhar o que estava acontecendo no mundo aqui. E aí, um jeito bastante simples de você fazer uma leitura bastante pragmática e objetiva é você comparar o dólar com esse outro indicador que eu vou colocar aqui, ó, que é o DXY. Esse DXY, que é essa linha que apareceu aqui embaixo, é um índice que mede para a gente o desempenho do dólar em relação às 6 principais moedas do mundo. Tem euro, tem libra, tem yen, tem dólar canadense, dólar australiano e franco suíço, tá? Então, é o desempenho do dólar em relação a essas moedas. O que significa dizer, portanto, que se essa linha aqui está subindo, ou seja, o dólar está subindo em relação às principais moedas. Então, significa dizer que o dólar está subindo no mundo. Não é só no Brasil que o dólar está subindo. O dólar está se fortalecendo. Por quê? Por várias razões a gente pode colocar nesse pacote. Aqui, ó, do que a gente estava falando nesse período aqui, período eleitoral nos Estados Unidos, isso tem um impacto significativo na força do dólar em relação a quaisquer outras moedas. E aí, se os Estados Unidos sobe taxa de juros, então tem algumas variáveis econômicas lá que vai impactar no preço do dólar e, consequentemente, vai impactar todas as outras moedas. E veja, eu não estou aqui dizendo, tá? Deixa eu deixar claro, porque tem gente que tem dificuldade de entender as coisas. Eu não estou dizendo que a alta histórica do ano passado não tem a ver com o governo. Claro que tem. O que eu estou dizendo é que não é só isso. É isso que a gente precisa entender. Então, se eu pego algum componente externo que faz com que o dólar suba lá fora e ainda eu tenho ruídos de comunicação aqui, meu amigo, para onde você acha que vai a expectativa de todos os agentes da economia? Meu Deus, fuja para as colinas, o dólar vai disparar. Se o dólar vai disparar, eu preciso comprar antes. Se eu preciso comprar antes, o dólar sobe. Fim, é isso, tá? Então, quando a gente olha para isso, a gente pode olhar o seguinte: sim, o dólar subiu muito por componente interno, mas tem um peso externo significativo. E assim como a gente precisa ser pragmático e dizer assim, olha, o dólar, quando subiu muito no ano passado, aqui, tá? Tem sim um componente de Brasil, mas não só isso. A gente também precisa ser honesto e dizer assim, ó, o dólar está caindo muito esse ano. Tem sim um componente de Brasil? Tem, mas não é só isso. Por quê? Porque o dólar está caindo no mundo inteiro. Tá aqui. Então, assim, se você consegue olhar para isso e ter a obviedade de que o dólar está caindo no mundo inteiro e, portanto, está caindo também no Brasil, você também consegue ter a obviedade de dizer, olha, o dólar está caindo, subindo no mundo inteiro e, portanto, subiu também no Brasil. Então, nunca é um único fator. E aí, eu trouxe essa matéria aqui, que saiu no Valor hoje. Capital estrangeiro dita os dias de alta na Bolsa Brasileira, diz o UBS, tá? Então, aí tem toda uma matéria bem grande aqui, que mostra pra gente o seguinte: por que o dólar está caindo esse ano? É o deslocamento de recursos da China e da Índia que tem trazido fluxo de capital estrangeiro para o Brasil. E ele fala, foi o que derrubou o dólar de 6,20 para 5,72, atraído pelo diferencial de juros, o que levou o Ibovespa para quase 127 mil pontos. E aqui eu preciso voltar na pergunta do Eric, porque ele diz assim, ó, ele trouxe essa pergunta aqui, no meu ponto de vista, bastante legítima, só que ele diz assim, ó, e junto a esses fatores citados, afirmam que é imoral a taxa de juros praticada pelo Banco Central. Mas realmente a Selic está alta. Mas, meu amigo, claro, eu não estou respondendo isso para o Eric porque ele não está dizendo que é a opinião dele, né? Mas a taxa de juros alta é, inclusive, um componente para ajudar a gente a derrubar o preço do dólar. Por quê? O que essa matéria disse pra gente quando ela diz assim, ó, atraída pelo diferencial de juros que levou o Ibovespa a superar os 127 mil pontos? Então ele está dizendo que é um deslocamento de recursos da China e da Índia que tem trazido fluxo de capital estrangeiro para o Brasil. Tá? Eu vou falar melhor sobre essa problemática desse capital aqui.
Mas ó, o que é o diferencial de taxa de juros? É a diferença da nossa taxa de juros em relação, por exemplo, à taxa de juros dos Estados Unidos. Se a gente tem uma taxa de juros de 15 e os Estados Unidos têm uma taxa de juros de 5, há um diferencial aqui de 10, né? De um jeito bastante simples. Como investir no Brasil é muito mais arriscado do que investir nos Estados Unidos, então investidores do mundo inteiro podem deslocar recursos para o Brasil e falar, não, ó, a China não está compensando, a Índia não está compensando, os Estados Unidos também não, vou levar para o Brasil porque o diferencial lá está alto. Então, se você está criticando a alta do dólar e ao mesmo tempo criticando a alta da taxa de juros, peraí, você precisa decidir, porque a alta da taxa de juros é que vai contribuir para a queda do dólar. E eu não estou aqui dizendo que a taxa de juros nossa está baixa. Eu sei, ela está alta, todo mundo sabe disso. Mas ela é um componente importante também para a gente conseguir segurar o dólar. E agora quando a gente vê o dólar caindo no mundo inteiro e caindo muito no Brasil, eu vou te mostrar isso, inclusive comparando com outras moedas, a gente começa a, como diz o povo, ligar Lé com Cré e entender, faz sentido. Então o capital está vindo para cá, atrás desta rentabilidade. A grande questão é que quando entra capital estrangeiro aqui, a gente precisa separar ele em duas coisas. No fluxo de capital que vai para a Bolsa de Valores e no fluxo de capital que é investimento estrangeiro direto. Por que é muito importante a gente olhar isso? Quando a gente fala de fluxo de capital para investimento estrangeiro direto, eu estou dizendo que é um investimento estrutural. Então é alguma empresa estrangeira, algum governo, algum fundo de investimento que está trazendo dinheiro para cá para investir estruturalmente. Sei lá, montar uma fábrica, fazer alguma coisa que vai gerar retorno no longo prazo, vai gerar emprego, vai fazer um monte de coisa. Ótimo. Quando a gente fala do capital que vem para a Bolsa, esse capital, claro que ele é importante, mas ele tem um problema muito grande porque ele não segura a onda. Porque é um capital que tem muita mobilidade. Então, com a mesma velocidade que entra dinheiro, esse dinheiro sai. E vamos ser honestos aqui. Você acha mesmo que a BlackRock é simplesmente a maior gestora de recursos do mundo inteiro, gerando mais de trilhão de dólares. Trilhão não, trilhões de dólares. A BlackRock é a maior gestora de recursos do mundo e gere mais de tri. Vamos ser honestos. Você acha mesmo que o gestor da BlackRock está querendo derrubar o Lula? Você acha que o gestor da BlackRock quer derrubar o Lula para pôr o Bolsonaro? Para o gestor da BlackRock, que manda dinheiro aqui para o Brasil, sabe o que é o Brasil? É um país emergente, um ponto no mapa e fim. Ele tá cagando se o governo aqui é de direita, se é de esquerda. Tá dando lucro, vou levar. Não tá, eu tiro. Fim, é isso. Então, para com essa ideia de que, olha, é uma conspiração para derrubar. Não. Você acha que o gestor da BlackRock está preocupado que se o seu imposto de renda vai ser 10 ou vai ser 15? Só que o gestor da BlackRock, eu estou colocando isso na BlackRock como exemplo, mas pensa nesse tipo de capital que vem para cá, para a nossa bolsa. E eu não estou dizendo que não deve vir, ele precisa vir. Só que, se ele vem, e aí a gente tem incerteza, a gente tem discussão, a gente tem briga política, a gente tem taxa de juros que não é compatível, ele vai embora. E aí o dólar sobe. Então é importante a gente olhar para o todo. E aí, quando a gente volta aqui, ó, essa mesma matéria diz pra gente, por exemplo, que em algum momento aqui, ó, só na sexta-feira passada ele cita que houve um fluxo positivo de mais de 1 bi de capital externo. Mas como eu disse, esse aqui não é um capital que a gente poderia dizer que é estrutural. Com a mesma velocidade que ele vem, ele vai, porque ele está indo para a Bolsa de Valores. E veja, repito, não há nada de errado. É bom que temos, nós precisamos de capital entrando na Bolsa de Valores. Mas a gente precisa entender que, além disso, nós precisamos ter estruturalmente condições para atrair capital que vai ficar. Isso é parte e é competência do governo. É o governo que precisa criar condições para isso. Seja de direita, seja de esquerda, enfim, não é essa a questão aqui. Então, o que eu quis dizer para você até agora, a expectativa é muito importante, ok? Nunca é um único fator. Isso é muito importante da gente olhar e a gente precisa ser capaz de entender isso. Mais uma vez, falamos de diferencial. Se a expectativa é que tenhamos inflação nos Estados Unidos e expectativa de elevação de taxa nos Estados Unidos, isso vai fazer o preço do dólar subir aqui no Brasil. Porque investidores do mundo inteiro vão olhar e falar, opa, vou lá para os Estados Unidos comprar dólar, então o dólar vai se fortalecer. E para a gente encerrar, eu quero mostrar para você uma outra informação aqui que eu separei,
que é isso aqui, tá? Isso aqui é muito legal da gente entender, porque, como eu disse, nunca é um único fator, tá? Isso aqui é um ranking de moedas que a gente pode destacar, acho que você consegue me acompanhar aqui. Estou comparando as moedas em relação ao dólar. E aí a gente também precisa ser pragmático para entender as janelas de observação que a gente quer. Por quê? De verdade, quando a gente olha para dado, tem uma tese que diz assim, que os números, eles vão entregar aquilo que você quer que ele entregue até, você vai espancar o número até chegar no resultado que você quer. O que eu quero dizer com isso? É verdade dizer, por exemplo, que o dólar está caindo muito no Brasil esse ano? Sim, isso é tão verdade que, ó, esse ano especificamente, como você pode ver aqui, ó, eu peguei aqui só 2025. Esse ano, o real é a segunda moeda que mais se valorizou no mundo. Então, olha só, todo mundo está ganhando valor em relação ao dólar, ou seja, o dólar está caindo no mundo, como eu disse para você quando eu mostrei o gráfico, e isso é positivo, só que além de estar caindo no mundo, ele caiu muito mais no Brasil. O Brasil só está perdendo para a Rússia. A Rússia está uma loucura aqui, de quase 30% só esse ano. Então, o que a gente está dizendo agora? Está entrando mais capital aqui. A expectativa dos agentes mudou. Opa, pera lá. E aí essa expectativa, ela também se inverte. Porque aqui eu dei o exemplo de alguém que tem dívida para receber em dólar. Só que, para pagar em dólar. Só que, pensa, imagina que você é um CFO de uma empresa que você não tem dívida para pagar, mas você tem um valor para receber. Sei lá, você tem lá $1 bilhão para receber. Se a sua expectativa é que o dólar vai cair, o que você faz para se proteger? Você vende antecipadamente. Então, se a expectativa do mercado está dizendo que o dólar vai cair, isso torna-se uma profecia autorrealizável. Por isso que o alinhamento dessas expectativas é muito importante, a gente não pode brincar com isso. Por isso que, mais uma vez, o discurso da equipe econômica tem de ser técnico, tem de ser pragmático e não político, ok? E aí, quando a gente volta para cá, a gente pode dizer assim, tá bom, realmente o real é a segunda melhor moeda do mundo em 2025. Só que se eu quiser pegar, por exemplo, uma janela de horizonte maior, vou pegar aqui, ó, um ano, ao invés de analisar só 2025, a gente vai analisar o que aconteceu esse ano aqui. Deixa eu só tirar aqui. Olha só, aí, nos últimos 12 meses, o que a gente vai ter aqui? Olha só aonde é que o nosso real veio parar. O nosso real é, portanto, a 19ª pior moeda quando eu comparo com todas, com um horizonte de tempo de um ano. A gente só está ganhando com o horizonte de tempo de um ano da lira turca, do peso mexicano e do peso argentino, só. Fora isso, todas as outras moedas se desempenharam melhor do que a gente. E aí, olha só, o que a gente vê aqui, ó. Como está todo mundo vermelho, a maior parte vermelha, o que aconteceu? Esse um ano, o dólar estava subindo em relação a quase todas. Se nós olharmos lá o DXY, pronto, aqui ó, já selecionei aqui um ano, então eu tenho aqui o que aconteceu em um ano. Em um ano, o dólar ó, subiu bastante no mundo. Em um ano, o dólar subiu bastante aqui no Brasil. Então, contra as principais moedas, o dólar subiu 2,51. Contra o real, o dólar subiu 15% em um ano, tá? Que é esse mesmo horizonte que a gente está analisando aqui. O que mostra pra gente que, durante o ano de 2024 para cá, o dólar estava subindo, sim. Só que, apesar do dólar estar subindo e, portanto, esperarmos que ele vá subir em relação ao real, a gente precisa ser honesto, pragmático e dizer, sim, isso é verdade, só que quando eu vou analisar o real especificamente, o que a gente tem? Que é a 19ª moeda nesse ranking. Tá? Aqui. Ela está ganhando apenas da lira turca, peso argentino e peso... lira turca, peso argentino e peso mexicano. Apenas isso. Ou seja, apesar da queda recente do dólar e que, mais uma vez, esse ano, se a gente quiser encurtar a janela e a gente quiser olhar só esse ano, 2025, opa, em 2025 a gente está bem na fita, a gente é a segunda melhor moeda aqui. Só que apesar de, nesse curto espaço de tempo, a gente ser a segunda melhor moeda do mundo, se eu aumento o meu horizonte, a gente percebe que eu passo a ser, portanto, a penúltima ou antepenúltima moeda do mundo nesse ranking que eu estou trazendo aqui para você.
Isso é importante a gente entender porque isso vai corroborar ou não com narrativas. Então é bastante razoável que você ouça as pessoas dizendo o real é a melhor moeda de 2025. Sim, tirando a Rússia, é a melhor moeda de 2025. Ok. Isso é mérito do governo Lula? Não, pera lá. O governo Lula está aqui há 2 anos. O que aconteceu com o real em todas as outras moedas nesses 2 anos? E aí a gente consegue entender. E como é que o dólar se desempenhou no mundo durante esse período? Nessa variação positiva para baixo, positiva ou negativa, o que eu tenho de componente político, componente fiscal, econômico e o que eu tenho de componente externo? A gente precisa saber analisar isso para a gente ter uma opinião que seja minimamente embasada na técnica. Senão a gente só vai ficar repetindo discursos de gente que não entende o que está acontecendo e acha que há uma conspiração de meia dúzia de pessoas contra o governo Lula, que não faz o menor sentido. Porque os agentes que trazem ou tiram recursos daqui não são pessoas, não são bolsonaristas escondidos numa sala escura. Como eu falei, quem traz recurso para cá não sabe nem quem que é Lula, não sabe nem quem que é Bolsonaro, não sabe nada disso. A condição é essa, vou levar. Não tá, eu tiro. Simples assim. E aí, a expectativa dos agentes internos e externos, e essa expectativa, é bom que se diga, não tem a ver só com a expectativa do que vai acontecer aqui. Mais uma vez, o presidente Trump chegou dizendo que ia aumentar a tarifa para um monte de gente. Qual que é a expectativa do mercado? Cara, isso vai gerar inflação nos Estados Unidos. Se vai gerar inflação lá, o Banco Central lá vai subir a taxa de juros. Se ele subir a taxa de juros, o dólar vai subir. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar agora. Porque aí eu vou me antecipar. Só que se todo mundo faz isso, o dólar sobe de verdade. Então é isso, olhando para esses dados, né? Olhando para 2025, nós temos muitas coisas para comemorar, mas atribuir isso a uma pessoa minimamente, digamos, passional, e a análise aqui não gostaria que fosse passional, e aí tudo bem que você goste de político ou não goste, mas fazer análises passionais levarão você a se equivocar com mais frequência. Não estou dizendo que a gente não se equivoca, todo mundo pode errar, mas se você quer atribuir sempre a responsabilidade da alta do dólar para um político, seja de direita ou de esquerda, você tem muito mais chance de errar do que quem olha para isso com pragmatismo. Sim, o dólar está caindo, sim, isso é bom, e sim, por exemplo, a taxa de juros alta contribui para isso. Então, a gente decide que luta que a gente quer brigar aqui. É isso, quis trazer essa análise com um pouco mais de pragmatismo, parcialidade, para chegar à conclusão de que não há uma reunião de meia dúzia de bolsonaristas controlando o dólar, porque esse fluxo de capital vem do mundo inteiro, tá? Então a gente precisa entender que o Brasil não é o centro do mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você quiser que eu faça um estudo sobre qualquer outro assunto também, deixa aqui. Lembra de se inscrever no nosso canal. Te vejo no próximo material. Um abraço, tchau!